Eu agradeço o convite da Casa Espírita Mãos Unidas. Recebam todos os companheiros desta casa. Um abraço fraterno do Centro Espírita Fraternidade. Nós temos que ter e manter na nossa vida uma sintonia, uma relação íntima com o Criador. E essa experiência é uma experiência única, interior, individual. Cada um de nós deve buscar dentro de nós as melhores virtudes que já conseguimos amealhar para que a nossa conexão no nosso dia a dia seja permanente, nos fortalecendo e fazendo com que nós enxerguemos a vida com olhos que ela merece. E para que nós possamos nos sintonizar, dialogar com esse ser o qual Jesus nos disse que deveríamos chamar de Pai, fazendo com que a nossa relação com Ele fosse uma relação afetiva, que fosse um elo do coração, nós temos um veículo. E nós vamos encontrar lá na obra Plenitude, um livro escrito através da psicografia do Divaldo Franco, pela Joana de Ângeles, em capítulo 9, que tem o título Processo de Autocura, como manter a sintonia mental com a fonte do poder. E ela fala da oração, que é o veículo por meio do qual se produz a sintonia mental com Deus. Ela faculta uma análise das necessidades humanas em relação às finalidades essenciais da existência, ao tempo em que propicia o relaxar das tensões, estimulando as forças enfraquecidas e renovando-as graças ao que se abre as possibilidades de recuperação da saúde. E para nós mantermos a mente ligadas com o Pai, nós temos que ter pensamentos saudáveis. O exercício diário de estarmos buscando os pensamentos melhores que já conseguimos amealhar, para que a nossa ligação com o Pai tenha uma qualidade melhor. Então, a oração nos auxilia também a termos no nosso dia a dia um relax. Nós vamos, sentir as nossas forças sendo renovadas, deixar que as nossas emoções vibrem, entrando em sintonia e dialogando com Deus. Nós vamos nos sentir mais fortes para enfrentar os embates, as situações que todos nós passamos nessa experiência reencarnatória. Ela diz que o ser se deve elevar a Deus. Então, temos que fazer um esforço de pensar no bem, não apenas para pedir e buscar benefícios imediatos, mas também para manter-se em harmonia com a própria vida, cuidar o que pensamos, para que os nossos pensamentos sirvam de ligação para essa conexão. Tal estado de sintonia abre as portas da percepção extrafísica, a inspiração, ao equilíbrio e a coragem para enfrentar as vicissitudes. Então, olha que o estado de prece interior, e a prece nós podemos utilizá-la em qualquer momento, em qualquer situação. Os espíritos disseram para Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que a intenção é tudo e que a forma nada vale. Então, temos que exercitar bons pensamentos,
bons sentimentos que fazem com que nós olhemos as situações da vida com outro olhar. É preciso então ter uma boa qualidade de sentimentos para que essa conexão seja forte, seja ativa e nos cause o bem-estar. Habituados aos pensamentos vulgares, agindo sob impulsos de violência, o indivíduo intoxica-se de vibrações deletérias, o que mais o perturba e o enfermam. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas dizem que têm dificuldades de orar. Então, os pedidos de prece, porque pensam, né, que não tem condições de orar, que outras pessoas têm que fazer isso por eles. Mas todos nós estamos convocados a essa relação com Deus. Então temos que fazer um esforço. E a forma de nos conectarmos com Deus é através do bem que pensamos, do bem que fizemos, das nossas atitudes. É esse conjunto que vai dar uma, digamos assim, uma vestimenta saudável, com emoções boas, e tudo aquilo que emitimos através do pensamento ou através das palavras vão encontrar a sintonia com os bons espíritos que levam até Deus aquilo que estamos pensando, pedindo, agradecendo. Então é muito importante que cuidemos os nossos pensamentos, porque são eles que nos conectam com Deus, as nossas emoções. Então temos que fazer esse exercício diário de nos equilibrarmos com o que é bom, com a beleza que existe, com tudo que nos cerca, dar valor a todas as coisas que temos e que estamos vivendo. Então, esse olhar faz com que no momento em que nós vamos entrar em contato com Deus, nós sabemos o que vamos dizer, o que vamos sentir. Mais adiante, ela diz que as virtudes, né, que nós estamos adquirindo, essas virtudes dão força às nossas orações. Então, fazer um esforço maior para que nós nos livremos de algumas imperfeições e no seu lugar nós vamos colocar uma virtude. E essa virtude faz com que tenha a nossa intenção, a nossa emoção, a nossa palavra, o nosso pensamento tenha mais força. Todos os bons espíritos, por que nós pedimos a sua intervenção? Porque sabemos que eles só pensam no bem. Então, o pensamento deles tem força e nós podemos adquirir essa força cuidando do nosso interior. Nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 660, a seguinte pergunta: a prece torna melhor o homem? Sim, diz os Espíritos, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando com sinceridade. Então, Kardec perguntou, né, se a prece torna melhor o homem. Eles disseram que sim, porque no momento que nós elevamos o nosso pensamento, nós entramos em outra faixa vibratória, uma faixa vibratória melhor. Então saímos daqueles pensamentos, daqueles sentimentos terra-terra.
E aí nós ficamos, né, com mais confiança e mais forte para as tentações que nos cercam. Nós sabemos que somos ainda muito frágeis e nos deixamos influenciar por pensamentos daqueles que estão aqui reencarnados e daqueles que já estão fora do corpo físico e que continuam pensando, e que esses pensamentos também podem nos influenciar. Então, nós nos sentimos mais fortalecidos quando oramos, quando temos esse hábito da oração. Lá na pergunta 663, Kardec perguntou se podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas, disseram os espíritos, estão nas mãos de Deus, e algumas há que ter que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. Nós sabemos que somos espíritos que passamos por outras experiências, então temos algumas provas que fazem parte do nosso passado. Viemos a esse mundo para aprender, mas também para reconstruir, recomeçar. Então muitas provas devem ser passadas por nós, mas a resignação ativa faz com que nós as suportamos com mais leveza. Então, compreender por que estamos passando aquela situação é muito importante. O entendimento, a revolta já dificulta, já transforma muitas vezes uma pequena prova numa prova maior. Então temos que ter cuidado com isso. A prece, continua a resposta da 663, traz para junto de vós os bons espíritos e dão-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rude elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui um grande resultado. Imaginemos na situação em que estamos vivendo, quanto precisamos de nos sentir, né, resguardados, nos sentir fortalecidos, porque precisamos de auxílio e vamos também, sendo fortalecidos pela prece, poder auxiliar. Então, é uma troca salutar de energias positivas que nos coloca de pé, interiormente falando e fisicamente também. Então, Deus é presente em nossa vida e dialogar com Deus é uma necessidade de todos que nos encontramos aqui. E muitas vezes temos uma dificuldade: de que forma eu vou orar? Jesus, numa parábola que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, lá no item 3, que é a seguinte: Jesus contou essa parábola e que diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado.
Isso se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Então, Jesus nos deixou uma forma que a melhor maneira de orar é ser sincero, é estar diante do Pai, nos imaginarmos diante dele e nos mostrarmos como somos. E não precisamos de muitas palavras. Na simplicidade, né, dizermos o que somos realmente, nos revelar a ele e que ele nos auxilia a nos tornar melhores. Então não é pelas múltiplas palavras, nem pela exaltação, porque Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Então, deixar que a emoção vibre em nosso coração neste momento e que sejamos sinceros. Com certeza, nós vamos sentir a presença e o amparo, e neste momento vamos ter mais coragem de prosseguir a nossa jornada, fazendo a nossa reforma íntima. Então, o valor da prece é tão grande que nós devemos diariamente, ao amanhecer, lembrar da conexão principal de estarmos ligados à fonte sublime, à fonte de todas as coisas, para que possamos prosseguir a nossa caminhada na Terra, nos sentindo fortalecidos pela sua presença. Que o Pai possa nos envolver com a sua luz, com o seu amparo, nós possamos ser criaturas que, como diz Jesus na sua prece dominical, a prece do Pai Nosso, que seja feita a vontade dele, porque ele nos guia para um patamar melhor, que ele possa saber que cada um necessita e que nós possamos entender as situações que estamos passando, sempre com a confiança, sempre com o entendimento e desenvolvendo o amor, as melhores virtudes, porque estamos nas suas infinitas e misericórdias mãos. Que ele nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Muita paz.